tem que estabelecer na escola, isso é muito subjetivo. Isso não é tão simples. Então, vejam, se depois de tantos anos nós estamos brigando na escola para ter prefeitos com continuidade de gestão, é uma luta nossa em Vitória, todo mundo aqui concorda comigo, né? A gente briga para que os prefeitos sejam de qualidade e continuem os trabalhos na cidade. A gente se destaca do resto do Estado em relação a isso, apesar das nossas idas e vindas, né? Nós ainda estamos falando de construção de escola. Como é que está, então, o trabalho pedagógico dessas escolas? E aí, como é que a gente constrói trabalho pedagógico de qualidade? Ouvindo quem interessa, ouvindo as famílias, ouvindo os pais, ouvindo os avós, ouvindo os movimentos comunitários, as organizações, ouvindo o sindicato dessas categorias, ouvindo os professores. Então, por favor, vocês não se esqueçam disso. Os professores têm que ser ouvidos. Eles já apoiaram o prefeito X, rasgaram os adesivos dos armários, que a gente sabe muito bem que em algumas eleições, todos os armários das salas de professores tinham adesivo do prefeito X. Numa próxima eleição, todos retiraram adesivo, como se no movimento sincronizado, né, politicamente, colocaram adesivo do prefeito Y, ou ficaram sem adesivo, deixaram de a rua apoiar o ponto de vista eleitoral, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? Os professores não têm mais uma referência política, né, uma expectativa política para a cidade. Então, é necessário que eles sejam ouvidos. Eles têm muito o que dizer para a gente, tá? Porque as crianças estão dizendo para eles. E elas dizem caladas, elas dizem dando as costas, elas dizem quebrando as carteiras, elas dizem riscando as paredes, elas dizem agredindo os professores, elas dizem isso de diversas formas. Imagética, gestual, agressiva, ou com palavras mesmo formalmente. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Eu vou começar da esquerda para a direita, pedir à professora Odete Veiga para se manifestar, falar um pouco para a gente sobre o que está sentindo aqui, o seu retorno ao espaço para discutir educação. Você quer esse microfone ou quer esse? Professor Elzi, depois nós queremos ouvir a senhora também, viu? Não, aqui está condenado, chegou aqui, tem que falar. Boa noite, Madison. O tempo passa, a gente, né, vai ficando um pouquinho mais assim, experiente. Aí o Madison eu conheci depois também, né, Madison? Assim, não sou só eu que envelheci. Enfim. Gente, se eu tiver que dizer de um sentimento, porque eu acho que eu vivo uma fase da minha vida em que os sentimentos prevalecem sobre todo o resto. O meu sentimento é de tristeza, muita, profunda tristeza frente ao que eu ouvi e estou ouvindo aqui. Porque eu venho, por exemplo, eu vou juntar agora, tentar dizer um pouco do que o Nelson falou, juntando com o que você disse e com o que foi dito por você. Como é seu nome mesmo? Hã? Geraldo. Veja, o que me trouxe aqui hoje foram as ruas. Porque há pouco tempo eu vim de Brasília e é como se o meu sonho tivesse acabado totalmente. Eu já estou com um neto de 17 anos e eu pensava assim, a gente trabalhou e morreu na praia. Tudo que foi feito foi mesmo para onde? Para onde foram as esperanças, para onde foram as certezas de um Brasil melhor, de uma dignidade humana que a gente sempre batalhou? Para onde foram os movimentos mesmo que a gente tanto lutou e agora estão tão cooptados, tão quietos, tão rendidos ao poder? Né? Para onde estão todos os nossos sonhos? Aí, de repente, as pessoas foram para a rua. Meu neto me ligou e disse, vó, estou indo para Vitória. Eu falei, venha mesmo, que eu estou com você indo para a rua. Então, o que eu vejo hoje, o que me trouxe aqui é o seguinte, como a gente vai fazer para, de novo, despertar a esperança? O Matos falou de um programa, que foi o último que eu trabalhei em Brasília. Isso que você coloca tem a ver com o que o Nelson coloca. Por quê? A corrupção está aí. E, enquanto o Estado não cumpriu o seu papel pedagógico, que é o papel que ele tem que fazer, que alguém tem que começar, se as estruturas estão viciadas,
E se a gente é obrigado a se render ao maior preço, também lá na ponta, me parece que isso é um reflexo que está posto na estrutura. Isso é uma cultura de corrupção que existe no país. Eu ia para o interior do mundo desse Brasil com esse programa na mão, esse que você fala da merenda escolar. Chegava lá no fim do mundo, tinha aqueles quilombolas que falam que a África está lá, a África está aqui. As crianças com os corpinhos aparecendo, os ossinhos todos, e na porta das escolas, pajeiro. Não uma, nem duas. Porque não havia fiscalização para o dinheiro da alimentação, que não chegava na escola que estava caindo, na criança que estava passando fome. Só que nessas mesmas cidades eu era ameaçada de morte, se eu abrisse a minha boca. Então, o que acontece aqui, do ponto de vista dessa estrutura, que aqui numa cidade como esta, que tem o que tem de regalia frente ao resto do Brasil, me parece que os diretores estão rendidos ao mesmo problema. Isso é um problema de estrutura, é um problema de gestão. Sabe? É um problema de gestão. Porque esse programa não pode ser administrado dessa forma. Olha, nós temos, o que eu consegui identificar na sua fala? Existe um CAI, que é formal, como todas as outras instâncias hoje de representatividade, são instâncias, muitas vezes, cooptadas. Se você fecha a posição comigo, você vai ser presidente do CAI, porque o CAI tem que prestar conta do recurso público. É ou não é assim? Então, tá, vamos fechar as comissões. Aí, esse bendito CAI, coitadinho, não tem formação, e ele que tem que prestar conta, então tudo para. Para a prestação de conta, para isso, para aquilo, para o sistema, para... E aí, a criança não come na escola. Por quê? Porque o diretor fica com 500 coisas, mas esse dinheirinho para administrar a obra de escola, porque a grande bênção que o Brasil inteiro recebeu agora é isso, que, além de tudo, ele tem que ser, como é que chama, de obra, lá, é tudo, o diretor é. Então, eu vou voltar ao que eu estava tentando dizer antes, vamos ouvir, mas ouvir quem já cansou de dizer, entende? Nós precisamos resgatar, eu acho, a esperança, essa esperança que foi para a rua, que brilhou, que disse de novo que é preciso ter brilho nos olhos. Porque as pessoas vão para as conversas, como foi dito pelo Madison, sem esperança nenhuma, é tudo a mesmice. Um troca de lugar, o outro troca de lugar, e daí a conversa continua a mesma, chegou-se no poder, esquece o que foi prometido. Então, gente, o que me trouxe aqui hoje foi a esperança. Foi esperança, foi ver que nós temos hoje uma comissão de educação. Eu tenho um reencontro com o Luiz Emanuel aqui nesse momento, quero agradecer. Assim, eu não esperava vir aqui sentado do lado de vocês, eu vim para ouvir, porque eu quis trazer, inclusive, comigo, pessoa mais jovem, porque eu acho assim, se houver esperança para a educação de Vitória, eu quero estar nessa marcha. E acho que essa marcha não vai ser feita aqui só. A mesma rede que se estabeleceu para se construir o que foi para as ruas, a gente tem que construir para a educação. Porque os professores que eu conheço tão bem da rede, e que eu encontro com todos e reencontro, não tem mais brilho no olho, não, gente. Não tem mais esperança nenhuma, não tem mais vontade de nada, não crê em mais nada. E como pode crer com uma escola nessa situação? Estou vendo aqui Silvio. Que tempos, né, Silvia? A gente não acreditava, né? As escolas eram cheias de livro, era muito material. Será que era diferente do recurso que tem hoje? Não sei. Era 25 para 35? Sim. Mas o Silvio sabe como é que era administrado. A gente chamava todos os vendedores de livro dentro da minha sala e eu dizia, ou vocês abaixam 40% no preço, ou eu vou comprar em São Paulo. Simples assim. Por isso que a rede foi para frente. Ao invés de se tirar por fora o lucro, se botava para dentro da rede. Silvio está aí, ele é testemunha. Não abaixa o preço para ver se é comprado. Não era comprado do lápis ao ventilador.
não abaixasse o preço, não era comprado. Então, eu quero aqui, primeiro, dizer da minha alegria de reencontrar algumas pessoas como o Madison, né, de encontrar a Silvia, encontrar vocês todos. Eu estou até um pouco emocionada, mas, assim, já tenho licença sexagenária para dizer o que eu bem entendo. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Até essa idade a gente não pode, tem que medir. Agora eu não meço mais nada. Tudo que vier é lucro. Quando a gente está com prazo de validade vencido, que diz que é isso, aos 60, a gente está com prazo vencido. Então, a gente pode fazer o que bem entende. E eu quero fazer o que eu bem entendo ainda em relação à educação, naquilo que me for possível, naquilo que for... Então, tá. Quem quiser, se a gente puder, eu vou estar junto, por isso eu estou aqui hoje. Tá? Deixa eu pedir o nosso representante da prefeitura aqui na mesa para falar um pouquinho para nós. Você quer usar a tribuna? Não, pode ser daqui mesmo. Fala um pouquinho, depois eu vou voltar de novo para o plenário. Tá, Boa gente? noite a todos e todas. Meu nome é Romário, eu sou professor da Rede Municipal de Vitória, sou professor de matemática, atuo na rede a partir de 2003. Estou aqui representando a secretária municipal, a secretária Adriana Esperandio. Ela pede para agradecer o convite da Comissão de Educação, o vereador Luiz Emanuel. E eu cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei ali os dados que a Andréa anotou. E a gente queria falar um pouquinho, principalmente sobre a questão, né, das condições de infraestrutura, né, da rede, das escolas da rede, né, que a gente observa que é uma coisa que atormenta tanto quem está na gestão, quanto os profissionais que estão na escola trabalhando, os alunos, né, e a própria sociedade que tem uma expectativa, né, de que as obras das escolas de Vitória, dos Centros Municipais de Educação Infantil, das escolas de ensino fundamental sejam concluídas. Eu fui trabalhar na secretaria em 2006. A partir de 2008, eu assumo um lugar chamado Coordenação de Estatística e Fluxo Escolar da Secretaria. Vou trabalhar com os números da secretaria, os dados da secretaria, tentar organizar isso para que a gente possa, a partir de um planejamento, né, o título da palestra é Eficiência dos gastos públicos destinados, da palestra não, dessa audiência pública, Eficiência dos gastos públicos destinados à educação. Como é difícil, né, você, às vezes, decidir aonde vai priorizar o investimento, né, numa determinada região, se você não tem as informações corretas da demanda que existe naquela região, naquela comunidade. E aí, a partir de 2008, então, a gente tenta organizar esses dados, né, para que a gente possa planejar com mais segurança e executar essas obras. A dificuldade é executar essas obras, né? Madison falava aqui, ou outras pessoas falavam, o Nelsinho também falou, dos 35%. Então, num ambiente que você tinha 35%, era possível fazer mais coisas na educação do município de Vitória. Só que o município, a partir de 98, ele vai e aceita uma proposta de municipalização das escolas estaduais no município de Vitória. O município passa a responder por 98% das matrículas de ensino fundamental no município de Vitória. Isso é um problema. A rede estadual não responde hoje apenas por 2% dessa matrícula. Só que quem está com o dinheiro, quem tem muito dinheiro hoje é a rede estadual. O município, a arrecadação, inclusive, nesse ano, né, sofre um baque, e nós temos aí uma dificuldade enorme de conseguir, continuar executando essas obras. E são obras, justamente, de escolas que foram municipalizadas, em alguns casos. Né? Obras
desde 2006 que eu chego na secretaria, que eu ouço o tempo todo, tal terreno tem que ser desapropriado para construir tal escola. E essas desapropriações, elas vão rolando, tem desapropriação que dura 10 anos. Hoje mesmo a gente estava na região de São Pedro, né, eu estive lá na escola do Mádios, e a gente olhando, vendo os terrenos que já foram desapropriados, para tentar ver em qual terreno consegue colocar esse CEMEI Geisla que ele citou. É um CEMEI que foi construído, está num espaço alternativo, foi criado para atender uma demanda emergencial, né, foi criado de forma emergencial para atender uma demanda de lista de espera da região de Nova Palestina. O município constrói um espaço alternativo na beirada da pista da Serafim Derense. É um espaço onde as crianças têm que ficar transitando, é difícil, e hoje o município, inicialmente era um espaço alternativo que duraria 2 anos, ele já tem 4 anos que está funcionando no mesmo espaço. E o município não consegue construir, não conseguiu desapropriar terrenos naquela região, de modo que pudesse construir um espaço definitivo para essa unidade. E aí a gente sai correndo, mais uma vez, visitando o que já tem desapropriado, para tentar implantar uma nova unidade de ensino com mais condições de atender as crianças. Então, não é uma tarefa fácil, essa eficiência, cada vez mais tem que ter eficiência, né? Principalmente num ambiente como hoje, onde você tem queda de arrecadação, você não tem o que está garantido para a educação no município são os 25%. O município normalmente tem gastado percentuais acima disso, 26%, 27%, 28%, 31%, como gastou em 2006. Só que isso não é suficiente para atender 98%, por exemplo, da rede de ensino fundamental. Está toda na mão do município. E agora, a Secretaria Municipal de Educação tem que ir até o Estado e pedir, né, tentar estabelecer parceria com repasse de recursos para construir as escolas que ainda estão em fase de construção e que estão, muitas delas, paralisadas porque tem dificuldade de recursos do próprio município. Então, é uma situação que a nova gestão chega para administrar. A gestão anterior estava num processo, né, de construção, mas já percebia a dificuldade de concluir essas obras, né, tendo em vista a redução aí da arrecadação do município. Então, até esse momento é isso que a gente poderia falar, e gostaríamos de falar mais, sim. Obrigado, Romário. Eu vou convidar a Rosana, Pupim, Daniel. O Davi já estava aqui já. Você já voltou, Davi? Então, seja muito bem-vindo ao seu retorno. Rosana, Daniel, está com os filhos aí, Davi? Legal. Rosana, por favor.